Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, mais uma vez aqui para o Python DS e hoje temos uma aula especial. Esse vídeo aqui é a conclusão da playlist de fundamentos de Python, especialmente para profissionais de negócios com a linguagem bem fluida do nosso dia a dia. A gente sempre deixa as dicas e links adicionais para quem quer ter o aprofundamento técnico, mas a gente tenta fazer sempre aqui exemplos que são utilizáveis no dia a dia de profissional de qualquer área. Então, se você chegou nesse vídeo agora para ver sobre funções, dá uma olhadinha, no final do vídeo tem o link da playlist completa. No nosso canal tem outras playlists, como a gente está no finalzinho desse aqui, a gente vai cada vez mais criar outros conteúdos nas demais playlists do canal. Deixe aí comentário, tanto nesse vídeo quanto nos demais, de novos assuntos que você quer aprender dentro do mundo Python. E hoje um tema muito interessante para o Python e para a maioria das linguagens de programação, que é a criação de funções personalizadas. Qual o objetivo, como a gente faz para códigos que eventualmente você começou ali com as primeiras linhas, depois foi aprofundando, quando viu tá com um programa ali com dezenas, às vezes centenas de linhas de código, e como você pode otimizar e reutilizar no mesmo programa ou até mesmo em outros programas códigos que você tenha criado. Então, isso é feito no Python através das funções. E é isso que a gente vai aprender hoje. Como a gente criar função, como a gente personalizar, como a gente criar ajuda para realizar uma função, como a gente utilizar essa função, seja pelo uso direto, seja atribuindo o retorno, o valor que aquela função calculou para dentro de uma variável. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou passar aqui rapidinho essa contextualização e logo na sequência a gente vai criar algumas dentro do prompt e através de programas. Então, primeira coisa, a criação, a sintaxe ou a estrutura, né, básica para criação de uma função. Você tem uma palavrinha-chave aqui dentro do nosso da nossa linguagem, que é a palavra def, que seria uma abreviação de definition. Aqui você está fazendo a definição da sua função. Então sempre você começa com a palavra def, dá o espaço, é claro, e aí escreve o nome da função. Aqui onde no meu código está aparecendo o nome função, você vai digitar o nome da função que você quer utilizar. Isso aqui é como se você estivesse criando um comando, uma instrução para o Python que vai ser acrescentada, vai aumentar as funcionalidades dos seus programas. Então isso aqui igual você tem, por exemplo, a função print, que você tem uma função embutida de dentro do Python, função len e diversas funções que a gente aprendeu nesse curso. Nesse momento você está criando a sua própria função. E como qualquer função em Python, sejam as embutidas, sejam essas personalizadas, as funções elas sempre vêm com parênteses aqui logo depois do seu nome, e dentro desse parênteses você pode colocar argumentos. Os argumentos a gente vai ver que eles são opcionais. Eu posso criar uma função sem argumento nenhum, mas eu posso colocar argumentos e a forma pela qual você vai interagir, o programador vai interagir com a função que ele mesmo criou. Então, se você quer fazer determinada operação aritmética, quer fazer determinada ação e você precisa de elementos para realizar aquela ação ou aquele conjunto de ações, você coloca esses elementos aqui dentro dos argumentos. Depois a gente abre aqui o bloco de conteúdo com os dois pontos. E cuidado sempre, como a gente viu, sempre que eu tenho dois pontos é porque eu vou fazer um bloco de instruções e aí eu faço a minha indentação. Lembrando, né, 4 espaços em branco, ou uma tabulação, ou em muitas IDEs, como o próprio idle, é feita essa indentação automática, mas sempre cuidado com isso aqui. Aqui onde está os 3 pontinhos é onde você vai digitar o seu código. Tudo que estiver dentro desse código aqui vai ser realizada quando você utilizar esta função. E por final, o return. O return, ele em algumas linguagens de programação um aspecto ou um pedaço do bloco de instruções de uma função obrigatória, mas no Python isso não é verdade. Você pode ter funções que você não tem um retorno.
ok? Então, o retorno automático aí já é uma herança de uma linguagem de programação mais antiga, que foi ela que deu origem ao Python, que é a linguagem C. Ele vai sempre ter um retorno automático ali por trás daquela função, mas você não precisa, como em outras linguagens de programação, fazer algum tratamento para esse retorno automático. Se não tem um retorno para você colocar explicitamente, você simplesmente ignora esta linha. Mas ela não deve ser ignorada sem saber por quê. Porque o retorno ela é uma forma através da qual o resultado daquele código que você executou, imagine que você está fazendo uma análise de dados, você está fazendo um cálculo, uma operação aritmética qualquer, e você quer que aquele resultado seja guardado para um tratamento posterior. Então, essa linha retorno ela é extremamente importante, apesar de opcional em alguns casos. Quando você faz um cálculo, ela vai ser muito útil para que você retorne, para que você armazene aquele teu resultado em uma variável, por exemplo, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E na sequência aqui, o uso da função. O uso é muito simples. Você vai utilizar absolutamente igual você usa qualquer outra função de Python. Você digita o nome da função que você acabou de criar, os argumentos, se eles existirem. Se não existir, você simplesmente abra e fecha parênteses e a função vai realizar as instruções todas que estiveram ali dentro. Se você criou uma função e deu a opção return, como a gente viu ali agora há pouco, você pode gravar o resultado desse retorno em uma variável. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma determinada função para realizar soma e eu quero que o resultado da minha soma seja gravada numa variável qualquer aqui, que eu estou dando o nome variável. Então eu colocaria a variável, o símbolozinho normal de atribuição do Python, o recebe, né, que é o igual, o nome da função, os argumentos. O resultado dessa função, ao invés de apenas ser exibida na tela, por exemplo, ela vai ser armazenada nessa variável e daí em diante eu posso fazer o que eu quiser com aquela minha variável. Então é bem simples, assim, na dúvida, volta ao vídeo, pausa, entende o primeiro pedaço da criação, avança, dá uma olhadinha na primeira forma de uso e na segunda forma de uso. E agora a gente vamos para o idle, para a gente criar uma função simples. Eu vou criar direto no prompt de comando, mas depois eu vou para dentro de um programa novo em branco para a gente criar algumas funções. Então vamos lá. Vou criar aqui uma função bem simples chamada regressiva. Vou abrir e fechar parênteses. Como eu falei que os argumentos são opcionais, eu vou simplesmente ignorar. 2 pontos. Vou fazer aqui o seguinte. For k in range 10 menos 1 menos 1 print k. Se você tem dúvidas sobre o que significa esse for k in range, tem vídeo explicando isso aqui mais pra frente, quando a gente estava fazendo o vídeo sobre loop. Então eu vou deixar o link na descrição, mas também pode consultar na nossa playlist aí o resultado disso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? For k em range 10 menos 1 menos 1, ou seja, de 10 até menos 1, pulando no intervalo de 1 em 1, ele vai exibir o resultado de k. E vejam que, feito isso, eu vou dar os 2 enters aqui, porque a gente está no nosso prompt de comando interativo. Não aconteceu nada, porque eu apenas criei a função. Agora, a partir desse momento, eu posso utilizar a minha função. Como eu falei ali no nosso PowerPoint, regressiva, e ele executou as instruções que estavam aqui dentro. Então, simples assim, eu acabei de criar com pouquíssimas linhas uma função e executar a função de forma bem simples. Qualquer quantidade de conteúdo que você queira, você pode inclusive encapsular um programa inteiro dentro de uma função para que, ao invés de ele executar no automático, você force de alguma forma o programa a executar apenas quando o usuário ou quando você, como programador, reutilizar aquela função. Vamos ver um exemplo do que eu estou falando, criando essa mesma função regressiva dentro de um arquivo novo. Então vamos lá, File, New File,
Vou salvar aqui na nossa pastinha do curso. E vou chamar aqui de função 01. Os códigos vão estar no nosso GitHub, o link na descrição do vídeo. Tem também o link do GitHub na página de sobre do nosso canal, mas vamos aqui, vou deixar diretamente na descrição do vídeo o link desses arquivos aqui, mas explora lá também o GitHub que tem um monte de material legal. Então vamos lá, ó, def regressiva, abre e fecha parênteses, 2 pontos, forcar em range 10 até -1. Lembrando que no range ele sempre faz o final -1. Então -1 dá 0. Então vamos lá. Forcar em range 10 até -1, de -1 em -1, print k. E vamos ver que agora eu vou salvar, vou rodar. Antes de eu rodar, pensa aí o que ele vai fazer aqui. Dá uma pausa no vídeo, analisa o código e pensa no que ele vai executar. E agora eu vou executar e a gente vai ver o que ele vai fazer. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque como a gente viu aqui, a criação é esse modelo que eu acabei de fazer. Mas a utilização eu preciso de alguma forma, usando essa sintaxe ou essa sintaxe, chamar aquela função para que ela seja executada. Eu vou fazer primeiro lá no prompt para vocês verem uma coisa interessante. Eu vou até, para a gente tirar a dúvida de que, Jânio, você está rodando essa função que já existe, eu vou fechar esse prompt, vou voltar para o nosso programa e vou rodá-lo. Ele vai trazer um prompt zeradinho, não executou nada. E agora eu vou digitar aqui no prompt a nossa função. E vejam que ele executou a função que estava lá em meu programa. Ok? Então isso significa que na hora que eu rodei é similar ao conceito, não é a mesma coisa, mas é similar ao conceito que a gente aprendeu na aula passada de importação de bibliotecas ou de funções a partir de bibliotecas. Esse arquivo, quando eu tenho um arquivo que ele só tem funções, ele funciona como se fosse uma biblioteca. Então, se eu rodar aquele arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai simples e puramente disponibilizar as funções que eu criei. Se eu quiser executar a função, eu chamo a função desta forma. Agora, não, Jânio, eu não quero fazer isso. Eu quero, na verdade, que o meu próprio programa execute a função que eu criei. Então, simplesmente você faz a mesma coisa que a gente havia feito no prompt. E eu vou dar uma dica aqui. Quem quiser se aprofundar nesse tema, tem muito material na documentação do Python. Mas vocês percebam, quando a gente está fazendo o uso do idle, não sei se já prestaram atenção, sempre que você salva, se não houver uma última linha, ele cria. O Python, o padrão de programação em Python, está dentro do PEP, que é uma série de instruções de documentação de Python. Ele diz que todo programa em Python tem que acabar com uma linha em branco. Não necessariamente ele vai dar um erro, mas o idle roda automaticamente e cria isso aqui. Um outro padrão, que esse aqui você tem que fazer na mão, é sempre que você cria uma função, você deve deixar 2 linhas em branco após a última instrução daquela função. Para que isso serve? Isso serve para você criar um código que seja mais legível, porque, como diz o Zen do Python, legibilidade conta. Então, para deixar teu código organizado, sempre, absolutamente sempre que criar uma função, deixe 2 linhas em brancas antes de utilizá-la ou antes de criar uma nova função. Então, vamos aqui, F5. Criamos a nossa função, rodamos a nossa função e funcionou de forma perfeita. Então, viram as 2 formas de utilização. Agora eu vou criar um novo arquivo, vou chamar este arquivo de funções2. E esse vai ser o nosso último exemplo de hoje. Eu vou criar ele como funções2 e vou criar primeiro uma função simples de soma e vou digitar o seguinte, ó, número 01, número 02, 2 pontos e total igual a
número 01 mais número 02. Depois eu vou fazer aqui um print total. Vamos salvar. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou rodar como está. Opa, tem que salvar aqui. Rodar como está. Agora nós temos uma função soma que pede 2 argumentos. Vejam que ele já trouxe aqui, como eu coloquei esses números lá, ele já trouxe como ajuda, igual todas as demais funções do Python. Então, realmente, ele efetivamente, quando você usou a palavra reservada def, ele já entende que isso é uma função e todas as propriedades que uma função normal do Python tem, ele já traz automaticamente, dependendo da IDE onde você está utilizando. Então, aqui, eu sei que a função soma pede 2 números, então eu vou colocar 2 e 2, e vamos ver se ele é inteligente. Está aqui o resultado, 2 mais 2 igual a 4. Certinho. Vou mostrar aqui uma outra forma que eu poderia utilizar. Aqui dentro eu vou colocar A igual a 2, B igual a 3. E vou fazer aqui o seguinte, ó, soma A, vírgula B. Sempre os argumentos são separados aqui por vírgula. Tem várias outras formas de criar argumentos opcionais, deixar valores padrão, mas essa aqui é a parte básica, fundamental. Eu vou deixar também link para a documentação completa sobre funções no Python, para quem quiser se aprofundar no tema. Então vamos rodar aqui, vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Ele já trouxe aqui o resultado direto da minha conta que estava lá no programa. Porque o que ele fez, número aqui, é o nome da variável ou o nome do argumento. Eu não preciso que a minha variável tenha aquela mesma denominação. Porque o que o Python vai fazer aqui? Ele vai pegar, usando uma sintaxe de função, como qualquer outra função, ele vai saber que você tem uma função chamada soma, que ele pede 2 argumentos. E aqui, como ele pede 2 argumentos, o que você colocar aqui, ele vai tentar executar as instruções que estão ali dentro. Então, por isso que ele simplesmente pegou o A, identificou como número 1, pegou o B, identificou como número 2 e fez a equação ou a soma aqui e deu o resultado na tela. Agora, eu poderia fazer aqui o seguinte, vamos lá, vou fazer uma pequena alteração e vou deixar as 2 versões no nosso repositório do GitHub. Então, vou alterar aqui. Eu falei que era o último código porque esse aqui eu não considero um novo, é apenas uma versão. Eu vou fazer 2 alterações nele aqui. A primeira, eu vou, ao invés de fazer o print, eu vou colocar o seguinte, ó, return total. E vamos lá ver o que acontece. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ele simplesmente está retornando. Ele está fazendo a equação, mas ele não está exibindo em nenhum local. Vamos agora fazer aqui o seguinte. Eu vou criar uma variável e colocar resultado igual a soma de A e B. E vamos rodá-la. Não exibiu nada, mas ele criou uma função chamada resultado e dentro dessa função ele armazenou o resultado aqui de return. Então isso aqui é muito interessante. Eu estou mostrando exemplos bem simples, mas todos os exemplos que nós fizemos ao longo das nossas 19 aulas aí aproximadamente desse curso, você pode incorporar aqui dentro e ele vai funcionar como um código reutilizável. Imagina que você tenha determinada equação, determinada análise que você faz no teu programa em algum ponto e você repete muitas vezes aquela equação em momentos diferentes. É diferente, por exemplo, da repetição que você aprendeu com o loop for e com o loop while. Esse aqui é uma repetição, vamos dizer assim, controlada pelo desenvolvedor, pelo codificador, pelo programador. Você vai repetir aonde você quiser e não fazer uma repetição através de um loop. Aqui você pode ter aqui, eu fiz essa continha e coloquei o resultado. Ali na frente eu poderia ter um outro código, variável igual a 7 e blá blá blá. Variável igual a 7 e variável B igual a 3 e fazer aqui um outro resultado 2
recebe a soma de variável B. Imagine que você está com um código, já passou várias linhas e você precisou novamente fazer uma soma. Você não precisa repetir, nem fazer isso na mão e nem repetir esse código aqui ou botar no loop. Você vai botar no local onde você precisar. Então, essa é o conceito de reutilização do código da função. Eu vou apagar esse pedaço aqui. Ficou entendido que eu posso utilizar em qualquer lugar. Os nomes das variáveis que são argumentos não importam que eles venham para cá, diferentes. E aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coisa chamada docstring. O que é uma docstring? Uma docstring é a forma que o Python tem para criar ajudas em variáveis. Ajudas em funções. Vocês viram que eu tenho aquele comando help, que eu posso colocar qualquer função embutida. Eu vou fazer aqui, por exemplo, help print. E ele vai me trazer aqui, uma ajuda da função print, ou do comando print. Agora, como eu faço para que tenha uma ajuda da minha função? Imagine que você criou um arquivo lá gigantesco com dezenas ou centenas de funções para você ir reutilizando. E você quer criar uma ajuda. Você simplesmente vem aqui e dentro dessa ajuda você vai escrever função soma, realiza a soma de dois valores, parâmetros, número 01, primeiro valor a ser somado, número 02, segundo valor a ser somado, retorno resultado da soma. E vamos ver, eu vou rodar novamente, ele vai guardar aqui, eu vou logo exibir aqui, print, a soma dos números Pronto, então vamos aqui, a gente criou duas variáveis, eu poderia ter usado o input para colocar os valores, criei uma variável para receber o resultado e exibi o resultado na tela. E fiz algumas alterações aqui, um texto aqui, com instruções, com informações sobre a minha função. Vamos ver o que esse texto vai fazer de diferente na nossa função. Aqui deu o resultado que eu queria lá. Agora, deixa eu só fechar aqui e rodar novamente para a gente ver no comecinho da tela, fica melhor. Agora vamos ver aqui, se eu chamar aquela função soma, ele vai mostrar ali a mesma coisa, aquela ajuda básica. Agora imagine que eu queira fazer isso aqui, help soma. Ele trouxe a ajuda que a gente acabou de criar. Então isso aqui que o Python chama de docstring, ou uma documentação através de um string de texto, string de caracteres, ele automaticamente é tratado pelo Python como a ajuda da tua função. Então você não precisa fazer nada mais do que dar todas as instruções aqui, que qualquer pessoa, você mesmo, se você precisar, ou uma outra pessoa que vá reutilizar sua biblioteca de funções, vai poder consultar a ajuda da tua função. Então era isso, essa aula aqui eu tentei passar ela de forma rápida com esses exemplos. Todos os exemplos vão ficar dentro do nosso GitHub, como eu prometi. Deixo o link aí na descrição do vídeo. Vejam esse exemplo e testem os códigos que vocês aprenderam nas aulas anteriores, fazendo pequenos exemplos, e à medida que você vai tendo o domínio, vai se aprofundando para conseguir fazer exemplos melhores, tá bem? E essa realmente é a nossa última parte desse curso de fundamentos. O tema função, inclusive em alguns cursos, até em algumas playlists que a gente vê aí dentro do YouTube, normalmente o pessoal coloca já para o intermediário, avançado, mas eu preferi deixar dentro desse curso de fundamentos para a gente ter realmente um curso que vai desde o zero até uma versão ali de fluidez, que você consegue andar sozinho com suas pernas
dentro do Python e de acordo com o interesse, com as escolhas individuais, com a dedicação e se aprofundando, aprendendo e se especializando naquilo que você enxerga que agrega valor para a sua carreira, para as suas necessidades, para o seu negócio, para a sua atividade, sua empresa, tá bem? Então, muito obrigado por ter vindo até aqui. Deixem os comentários, compartilhem essa playlist com pessoas que vocês saibam que querem aprender uma linguagem de programação, sobretudo uma linguagem como o Python, que cada vez mais cresce e é uma linguagem extremamente interessante, de um aprendizado rápido, apesar de, como vimos na aula anterior sobre bibliotecas, ter uma infinidade de áreas para você se aprofundar. Uma pessoa que diz que conhece tudo do Python, normalmente ela não sabe nem o tamanho do desconhecimento que ela pode ter, porque o Python é realmente um universo muito grande e tem muita coisa interessante para aprender e para aplicar. Muito obrigado mais uma vez. E eu devo fazer posteriormente um outro vídeo, não de uma aula específica, por isso que eu estou dizendo que essa é a aula realmente de finalização da playlist, mas continue acompanhando o nosso canal, que eu vou aos pouquinhos soltando conteúdos de dicas de aprendizado adicionais, livros, áreas para você se especializar, e aí de acordo com as playlists do canal, você vai entrando, aprendendo um pouquinho na prática e pegando também dicas de como se aprofundar. Um grande abraço e até a próxima.